Então vamos à Escritura. Por favor, abra sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5. E nós vamos ler um relato todo, ok? Não é o capítulo 5 todo, mas o relato todo desse momento em que Jesus muda uma situação. Gostaria de focar em uma, embora haja mais de uma aqui envolvida. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. E eu vou ler na nova versão transformadora, NVT. Marcos 5, a partir do verso 21, a Escritura diz assim: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou-lhe repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a, para que ela viva. Eu quero repetir essa expressão. Venha, ponha as mãos sobre ela, cure-a, para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. O que Jesus falou mesmo? Não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus, ele, porém, fez todos saírem. Ele, porém, fez todos saírem. E levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Amém. Jesus muda situações. Jesus Cristo muda situações. E no processo, ele quer que nós aprendamos algo sobre ele, algumas coisas. Nesse texto em particular, eu queria compartilhar com vocês 3 aprendizados que me chamam a atenção. Eu já falei sobre isso outras vezes aqui em reuniões da igreja de oração e acho que já até ministrei nesse púlpito sobre esse momento. Aqui eu quero focar em específico, hoje, essa situação que envolve a casa de Jairo. Primeiro de tudo, eu quero
convidar você a refletir é que quando a gente tem problema e a gente convida Jesus para entrar na situação, como nós temos feito hoje aqui, já oramos inclusive. E a gente vai orar de novo, não se preocupe, se você está vivendo por uma batalha muito intensa, nós queremos orar com você. Se o seu coração continua aflito, nós vamos orar com você. Mas primeiro de tudo, entenda que quando a gente convida Jesus e Ele diz que vai fazer alguma coisa, as coisas vão acontecer do jeito dele. O que eu disse? As coisas vão acontecer do jeito dele. Não é do meu jeito. Ele vai mudar situações. Ele vai mudar as situações, mas vai ser do jeito dele. O homem pede para Jesus, por favor, venha e ponha as mãos sobre a minha filha. Cure-a para que ela viva. Na cabeça de Jairo, Jesus tem que vir enquanto a menina está viva, tocar nela, e aí ela continua viva. Jesus diz, vai ser do meu jeito. A gente vai ver algo parecido com isso em outro momento de ressurreição, relatado por João, no capítulo 11, quando Jesus ressuscita um amigo seu chamado Jairo. E a história começa muito parecida com isso. Aliás, Lázaro. Esse amigo chamado Lázaro. A história começa com Jesus recebendo a mensagem que Lázaro estava doente, estava enfermo. E aí Jesus diz, tá bom. Tá bom. E aí Jesus se demora e Lázaro morre. Jesus chega lá 4 dias depois. E aí as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, quando elas vêm, as duas falam com Jesus assim, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Na nossa mente as coisas só vão dar certo se Deus intervier na hora que eu digo que é a hora de fazer. E do jeito que eu espero que Ele faça. A gente gosta de ser muito controlador das coisas. Eu e você, e é uma característica do ser humano. A gente gosta de saber que as coisas estão bem no controle. Do tipo, tem gente que não gosta de dirigir carro automático. Tem gente que gosta de carro manual. Para quê? Porque no carro manual eu sinto o motor e eu mando no torque, eu mando no impulso. Eu quero o negócio na minha mão. Tem gente que 3 vezes ao dia consulta o saldo bancário, puxa um extratozinho para ver se bateu alguma coisa, se saiu, o que entrou, como é que foi, por quê? Porque eu quero ter o negócio na minha mão, e a gente faz isso muitas vezes com Deus também. A gente está vivendo uma situação e a gente fala, Senhor, e seria muito interessante se o Senhor interviesse agora e fizesse assim. Venha na minha casa, coloque as mãos sobre a minha filha e ela vai viver. Senhor, o teu amigo Lázaro está enfermo, vem aqui, cure-o, por favor. E nos 2 momentos Jesus diz, vai ser do meu jeito. Porque no fim das contas, e a gente precisa guardar isso muito dentro do nosso coração, tudo aquilo que Jesus for fazer será para a sua glória. Não será para aliviar ou massagear o nosso ego. Não será para que a gente se sinta muito importante diante de Deus, embora que eu vá me sentir muito querido e amado quando Ele atende as minhas orações. Não será para que eu seja popular, eu me torne popular entre as pessoas como alguém que recebeu um milagre. Entenda que quando Cristo muda situações é sempre para a glória dEle. É sempre para a glória dEle. E Ele vai sempre fazer as coisas do jeito dele. Inclusive, se segura na cadeira, porque essa é pesada.
Ele pode ter me prometido que vai fazer alguma coisa. Pode ter falado para você, vou mudar essa situação. E no meio do caminho, alguém recebe uma bênção antes de você. Mas Jesus acabou de falar que vai fazer, que vai acontecer, o negócio, né, não está chegando, o negócio está piorando, mas Jesus já disse que vai fazer. Jesus disse que vai fazer. Segura aí, ele disse e vai fazer do jeito dele. E aí você está ansioso, e aí vem alguém e atravessa seu caminho e, puf, é abençoado na sua frente. O problema é esse aqui, ninguém dá glória a Deus quando o outro é abençoado. A gente quer a bênção para a gente. A gente precisa aprender a se alegrar com a bênção do outro, porque a nossa também vai chegar, a nossa situação também vai mudar, mas eu e você precisamos aprender que no processo Jesus vai continuar abençoando os outros, porque o dono da bênção é Ele, quem muda a situação é Ele, o controle de tudo está na mão dEle, não é do meu jeito, é do jeito dEle, para a glória dEle. Tem gente que fica com inveja de quem é abençoado, de quem recebe bênção. E eu estou vindo, eu venho na reunião da terça, venho na reunião da quarta, venho na reunião da quinta, venho na reunião da sexta, venho na noitilha, eu venho e tudo, e está difícil. O irmão apareceu ali na porta da igreja, o pastor só levantou a mão e ele já saiu abençoado e eu não. Que agonia! Oh, presta atenção. Você tem promessa de Deus de que Ele vai mudar essa situação? Então descansa, porque é para a glória dele e ele vai fazer. Fica frio, jovem. Vai dar certo. Segundo, no processo, a gente precisa assumir uma postura. Jesus convida Jairo, ao escutar que o negócio piorou, verso 36. Jesus está escutando a mulher e ouve aqui do lado o pessoal dizendo, vai embora, não precisa mais incomodar o mestre. Jesus está ouvindo a mulher, não temas. Não tenha medo, apenas creia. O tempo verbal, aqui o tempo, né, a conjugação do verbo na língua original aqui, é a seguinte: pare de ter medo, continue crendo. Pare de ter medo, continue crendo. Em situações estressantes da vida, a gente costuma fazer o contrário. A gente para de crer e continua tendo medo. A proposta de Jesus aqui é: pare de ter medo e continue crendo. Não, de novo, volta para o primeiro ponto. Jesus vai fazer do jeito dele. Ele te prometeu que vai mudar a situação? Ele vai fazer. Então, agora, pare de ter medo e continue crendo. Quando a gente olha para a experiência de pessoas que caminharam com Jesus na própria Bíblia, você e eu vamos nos deparar com gente que teve muito medo. Os próprios discípulos tiveram medo. Medo, mais de uma vez. Esse negócio de atravessar de barco aqui foi meio traumático para os discípulos. É curioso perceber que quando chega, né, em João 21, depois que Jesus ressuscita, eles ainda resolvem entrar num barco, porque se sou eu, não entrava nunca mais. Né? O tanto de tempestade que esse povo pegou no lago de Genezaré, um grande lago que eles chamam de Mar da Galileia, mas é um lago. E esses camaradas viveram tantas experiências esquisitas lá, né?
E é sempre assim, Jesus tendo que dizer para eles, para de ter medo, para de ter medo. Teve uma vez que Jesus estava dormindo no barco, todo mundo foi lá e Jesus pergunta para eles, por que vocês tiveram medo, homens de pequena fé? O convite de Jesus, a proposta de Jesus para mim e para você hoje, no meio das situações adversas, que Ele já disse para mim e para você, vão mudar isso. A conversa é, pare de ter medo e continue crendo. Independente do que você está vendo. Independente da notícia que chega. E não é que para Jesus é quanto pior, melhor. Não é isso, porque teve gente que chegou na frente de Jesus, né? O leproso chega para Jesus e fala, Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus diz, eu quero. Toca no homem, o homem está limpo. Tem o cego que vem e fala, Senhor, eu quero ver, tá bom. Faz a laminha, põe no olho, fala, vai lá no tanque, se lave lá que vai dar certo. Pronto, foi, deu certo. Teve gente que foi na hora. O centurião chega e fala, Senhor, o senhor não precisa nem ir lá em casa, só dá ordem. Jesus, tá bom, vai lá que já deu certo. Pronto, deu certo. A mulher Cirofenícia que chega, Senhor, minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus diz, tá bom, tua filha agora está curada. Pronto, acabou. Mas aqui não. Não é sobre o que eu espero, é sobre como Ele quer fazer. E se Ele diz que vai fazer, eu e você precisamos muito aprender a parar de ter medo e continuar crendo. Porque não é no meu tempo, não é no meu jeito, não é da minha forma, é do jeito dele para a glória dele. Consegue dizer aí para umas 3 pessoas, para de ter medo e continua crendo? Para de ter medo, continua crendo. Terceiro, e esse foi um ponto que mexeu muito comigo essa semana. Nessa semana, por causa desse movimento dos livros, eu resolvi mexer na minha estante. Né? Tirei um monte de livro e tinha tanto papel junto que eu fui mexer nos papéis. E olhei uns planos, uns projetos que nós fizemos para a igreja, viu, Ailton? Viu, Davi? Em 2015. Uma pasta cheia de planos, projetos, ideias. 2015. E eu confesso a você que foi um bocado frustrante. Porque eu acho que eu não vi nada ali que eu planejei que deu certo. 0. Taxa de sucesso, 0. Envio de missionários, crescimento da igreja, quantidade de membros, arrecadação, projeto social. Gente, taxa de sucesso, 0. Pensa num trem que mexeu comigo. Aquela noite eu fui dormir frustrado. Mexido no coração. E aí, eu me lembrei de uma conversa que a gente teve um dia desses no Conciliábulo. O Espírito me fez lembrar. De que tudo que eu planejei em 2015, estou olhando para 2015, nada deu certo. Mas o Espírito me fez lembrar de um bocado de coisa que eu não planejei, que aconteceu e deu certo demais. E não estava em uma anotação minha. Em nenhuma. Como é que é isso? Como é que a gente faz planos, né? Aí vem aquele texto, né? Os planos são do nosso coração, mas a resposta vai vir do Senhor. E veja bem, se é do jeito dele, Ele vai fazer.
Oh, fica frio que vai dar certo. Ele vai fazer do jeito dele. Para de ter medo e continua crendo. E ele tem feito tantas promessas para nós, tanta promessa, tanta coisa linda. E o Espírito começou a falar no meu coração sobre isso. E eu lembrei desse momento aqui, que é quando Jesus entra na casa de Jairo. Eles chegam na casa de Jairo e Jesus vê um grande tumulto com muito choro e lamentação. Era da cultura judaica, e é ainda de muitos países do Oriente, você ter pessoas que são contratadas para chorar. No nosso não tem, na nossa cultura não tem isso. Para demonstrar o respeito e, enfim, como aquela pessoa é importante, então é melhor ter muita gente chorando, né, pela pessoa. Quanto mais gente chorando, mais a pessoa era querida. Então, se você está com aquela ideia de que vai ter pouca gente chorando, então você contrata mais gente para chorar. É a lógica da cultura, e eu não estou aqui para discutir a cultura. Mas quando Jesus chega lá, tem um bocado de gente chorando. E Jesus diz: por que esse pessoal está todo chorando? A criança não morreu, ela está dormindo, e a multidão ri de Jesus. E aí Jesus fala: todo mundo para fora. Presta atenção. Jesus vai fazer alguma coisa. Jesus vai mudar uma situação. E Ele quer que eu e você paremos de chorar antes. Quando Jesus ressuscita o filho da viúva em Naim, o cortejo fúnebre está vindo. Jesus para o cortejo e diz para a mãe: não chores. O menino ainda está morto. E Jesus está dizendo para ela: não chores. Jesus está entrando na casa de Jairo e diz para todo mundo: aqui o choro acabou. Jesus ainda não ressuscitou a menina. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, o próprio Jesus chora. Mas quando está na porta do túmulo, é ninguém chorando. É: Pai, eu te agradeço. Dorme com esse barulho. Pai, eu te agradeço, porque eu já sei o que vai acontecer aqui. E eu só estou falando isso por causa da multidão, porque aqui o choro já acabou. Me parece que quando Jesus vai mudar uma situação, que a gente tem chorado demais por causa dela, para a gente demonstrar que a nossa fé está em ação, que a gente continua crendo, a gente precisa parar de chorar. E eu não vou nem dizer que você e eu precisamos fazer igual o Josafá. O ideal seria isso. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, que antes da guerra a gente já estava cantando. Talvez a nossa fé não alcance esse tamanho. Mas o convite é aqui para que a gente não seja os israelitas em Êxodo 15, que até a hora do mar abrir estão querendo apedrejar Moisés. E só canta do outro lado. A proposta de Jesus é: você quer algo e eu vou fazer algo. Então agora que eu disse para você que eu vou fazer, como dizia a minha mãe e algumas mães aqui, engole o choro. Para de chorar. Vai acontecer. Você para de chorar. E outra coisa, não deixa ninguém ficar chorando no seu ouvido pelo mesmo motivo, não. Se ele disse que vai fazer, para de chorar sobre o que já aconteceu. E se alguém vier e disser para você: puxa vida, não deu certo, que coisa, que tragédia, como que isso pode acontecer? Você bota a pessoa para fora.
Porque Jesus disse que vai fazer. E antes dele fazer, a gente precisa parar de chorar. Isso é continuar crendo no que ele disse que vai fazer. Não é no que eu quero que ele faça. É naquilo que ele disse que vai fazer. Percebe? É o processo. Jesus de fato transforma situações. E eu quero te dizer que a maior situação que o ser humano podia viver, ele resolveu, ele transformou a gente de devedores do tarifaço que Deus impôs em filhos de Deus. A gente tinha um tarifaço sobre nós. Não tem mais acesso à presença de Deus. O próprio Deus vem e paga o preço do tarifaço que ele mesmo impôs, e a gente agora é recebido como filho de Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a vida de muita gente aqui. Se você quer uma mudança de vida, de verdade, uma transformação radical na sua história, começa a caminhar com Jesus. E deixa ele fazer do jeito dele, não é do seu jeito. E para qualquer outra coisa que você esteja precisando, pode clamar o nome de Jesus. E se ele te disser que vai fazer, deixa ele fazer do jeito dele. Glorifica quando alguém receber a bênção no meio do caminho, ainda que a sua não tenha chegado. Pare de ter medo e continue a crer. E para de chorar e não deixa ninguém chorar perto de você por causa disso. Porque o problema está resolvido. Dentro da perspectiva de Deus, a situação está resolvida. Para Jesus não interessa se a menina ainda está doente ou se ela já morreu, ela vai continuar viva. Não diga para Jesus como é que vai ser, ele vai fazer. Amém. Quero convidar você para a gente orar junto agora. Será que a gente pode ficar em pé? E se você está com uma causa aí muito grande, a coisa que está te perturbando a cabeça, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, longe daqui, eu quero orar por você junto com essa igreja. Nós já oramos, mas eu quero orar de novo. Mas aqui você vai abrir seu coração e dizer para Jesus, faça do jeito que o Senhor quiser. Você vai parar de ter medo e vai continuar crendo. E hoje vai ser a última vez que você vai chorar sobre isso. Nós vamos considerar o problema resolvido, porque para Jesus já está resolvido. Num passo de fé, convido você a vir à frente. Um passo de fé. Vem à frente se esse é o seu caso. Pode vir. Se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nesse ambiente ou em outro, está assistindo a gente quer orar por você também. Coloque a sua mão sobre o seu coração e declare transformação, porque Jesus vai mudar a sua história. Jesus perdoa os seus pecados, Jesus te dá vida nova. E Jesus transforma situações, hoje, aqui, agora. Mas diga para Ele, é do teu jeito, Senhor. É do teu jeito, pode fazer do teu jeito. Eu estou parando de ter medo e vou continuar crendo. E sobre isso é a última vez que eu choro. Vou considerar essa situação de acordo com a tua perspectiva. Esse é um problema resolvido para o Senhor. Senhor, eis-nos aqui agora. Eis-nos aqui agora e oramos, clamamos. Colocamos a nossa vida diante de Ti.
Cremos na transformação, cremos naquilo que o Senhor está fazendo, porque o Senhor está fazendo, o Senhor está agindo, o Senhor está transformando situações. Ora o Senhor por esses que querem ter sua vida transformada em salvação, por meio da salvação em Cristo Jesus. Que haja uma revolução nessa vida, pecados perdoados, uma nova mente, uma nova vida, ó Deus, instalada para ser vivida para a Tua glória. Uma caminhada de fé no Senhor. Oro por esses que estão com problemas, ó Deus, que eu não sei mensurar, mas eles estão vivendo. Eles estão dizendo para Ti hoje: essa situação está insuportável, Senhor. Essa situação, se não houver a Tua intervenção, a coisa vai ficar esquisita, vai degringolar, vai acabar. Meu Deus, para a glória do Teu nome, põe a Tua mão, intervém e muda, e faz do Teu jeito. Faz do Teu jeito, faz como o Senhor quer. Mas faz, Senhor, que haja no coração da minha irmã e do meu irmão que vieram aqui, ou que estão orando em casa agora, esse renovo da fé que brota e diz: Ele vai fazer, Ele está indo fazer, Ele está indo para minha casa, Ele está indo lá, Ele vai mexer. Eu vou parar de ter medo e vou continuar crendo. E a partir de hoje eu enxergo essa situação com o olhar de Deus, do problema resolvido. Faz isso, Senhor, para a glória do nome de Jesus. Para a glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. E glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus.